Bem-vindo ao meu canal, Minhas Meditações, Meu Tempo. Esse é o nosso primeiro vídeo. E o tema que eu escolhi para falar com você é sobre rejeição. Nós vamos estar falando uma série de vídeos aqui, assuntos que falam sobre cura interior, ou seja, situações que acontecem na nossa alma, e sobre libertação, aquilo que acontece no nosso âmbito espiritual. Mas falando especificamente de rejeição, eu escolhi esse tema porque grande parte das pessoas, eu, você, com certeza já passamos por situações de nos sentirmos rejeitados, e algumas pessoas acabam desenvolvendo uma resposta permanente das questões de rejeição. O que eu quero dizer com isso? Situações que podem acontecer com frequência, a gente vai falar de algumas delas, faz com que a pessoa esteja respondendo sempre de acordo com aquele estímulo da rejeição. O que é a rejeição? É quando a gente se sente preterido, a gente se sente inapropriado para alguma situação, a gente se sente excluído de um grupo. Essa situação abre uma ferida na alma e isso é um campo fértil para o inimigo também trabalhar, para trazer mais dor, né? Então, se existe uma situação da nossa vida que frequentemente eu estou exposta a uma situação de rejeição, ele vai lá e proporciona que mais vezes isso venha acontecer. Para quê? Para que exista uma ferida na alma. E quando tem uma ferida na alma, é mais fácil de roubar o seu futuro. Por quê? Porque você vai dar respostas inadequadas para aquela situação, que vão desencadear uma série de situações, desdobramentos, que não é aquilo que Deus planejou para você. Então nós temos que ser pessoas saudáveis. Ninguém vai estar livre de situações de rejeição, ninguém vai estar livre de situações que vá nos ofender, mas eu acredito sim que é capaz, que você e eu somos capazes de dar respostas adequadas, independente dos nossos sentimentos em situações, quando a gente tem claro qual é o objetivo por trás daquela situação. A Bíblia fala que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, o Espírito Santo de Deus nos habilita a superarmos essas situações que a gente está falando aqui. Mas que situações são essas que trazem esse sentimento de rejeição? Uma gravidez indesejada, o feto a partir de 2 meses, se não me engano, ele já tem condições, ele recebe estímulos da mãe, responde àqueles estímulos, então ele sente a ansiedade, ele sente o medo, ele sente o susto. Lógico que ele não processa nada disso, né? Não tem um pensamento, mas a partir dos 2 meses no ventre da mãe. Então, situações que vão acontecendo ao longo da nossa vida, né? A nossa formação acontece a partir dos 7 meses. Então, dos 7 anos, desculpa. Nosso comportamento, algumas situações da nossa vida são definidas até os 7 anos, assim diz a psicologia, né? Agora, situações que acontecem, uma gravidez indesejada, a morte de um dos pais, quantas crianças não se sentem responsáveis muitas vezes por causa de alguma coisa que aconteceu com os pais. Uma rejeição num casamento é algo que abre uma ferida, sim, porque efetivamente, se é o marido ou é a esposa, né, que definiu partir para uma outra história de vida, abandonando alguém, isso é uma rejeição. Um aborto desejado, tentado, mas que não teve sucesso. Um abuso emocional, um abuso de todos os tipos. Uma situação de abandono. Comparações, então vou dar um exemplo aqui, pai e mãe que às vezes tem 2, 3 filhos e aí compara um filho com o outro, diz que com fulano eu não preciso me preocupar, mas com você sempre está me dando trabalho. Lógico que a intenção do pai e da mãe não é trazer não é isso, né? Mas isso acaba acontecendo com as pessoas e isso desencadeia uma série de pensamentos e raciocínios que traz esse sentimento de rejeição. Pais com problemas mentais, não conseguem suprir a carência emocional que uma criança precisa quando tem essa situação. Pais muito ausentes por questões de trabalho, em que as crianças ficam em casa e aí não tem a companhia dos pais.
uma criança com uma rejeição de colegas. Quem nunca passou por isso, né? Eu passei, eu acredito que você também deve ter passado por situações. Só que se você não trabalha bem essa situação e não entende bem tudo isso, isso sim traz um sentimento de rejeição. Criança nascida com sexo errado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, uma mãe e um pai que tinham uma expectativa de ter um menino e de repente nasce uma menina, ou na hora que vai saber o sexo da criança diz é uma menina. Ainda que você diga que não passou isso, mas muitos pais não conseguem administrar esse sentimento e a criança acaba assimilando tudo isso. Tudo isso, todas essas situações que eu falei, muito mais, vão trazer esse sentimento de rejeição. A questão é que quando nós estamos expostos a esse sentimento de rejeição, as respostas que nós damos para essas circunstâncias é que é o problema. Eu e você não vamos poder evitar que as pessoas nos rejeitem, sempre vai ter algum lugar que alguma coisa vai acontecer, mas que resposta eu e você vamos dar para isso? Uma pessoa adoecida em função da rejeição, ela vai trazer respostas como rebelião, ira, amargura, culpa. Pessoa que está sempre se sentindo culpada. Eu não sei se vocês já viram, às vezes tem pessoas que entram num ambiente e ela já entra falando assim, ai desculpa tá atrapalhando, ai desculpa, ela se sente sempre culpada em atrapalhar as pessoas, ela tá sempre se sentindo inapropriada naquele ambiente, sentimento de inferioridade, que se encaixa nisso que eu falei, a pessoa sempre se coloca menor do que as pessoas que estão ali naquele ambiente com ela. Por outro lado, tem pessoas com esse sentimento forte de inferioridade, mas também tem, ao contrário, as pessoas que respondem de uma forma muito crítica a respeito do mundo, à volta dela. E por que isso? Porque é uma tentativa de se sentir um pouco melhor, então ela fica extremamente crítica com relação à vida. Outro sentimento, outra resposta através do comportamento que a pessoa pode dar é através dos medos. A pessoa tem medo de tentar alguma coisa, ela tem medo de tentar algo novo. Por quê? Porque por ela se sentir sempre rejeitada, ela não quer se expor novamente a uma situação que pode trazer ou desencadear esse sentimento nela. Então o que ela faz? Ela evita muita coisa, então ela deixa de viver a vida em razão do sentimento, em razão de tentar evitar essa rejeição. Tem uma vida de desesperança, existe casos de pessoas que estão sempre na defensiva, ela está tão acostumada que situações podem acontecer de rejeição que ela já antes de mais nada ela se defende. Vou contar um caso meu. Eu lembro-me de muitos anos atrás, eu estava numa reunião de trabalho e alguém foi apresentar um trabalho, mas não tinha feito alinhamento comigo. Só que quando eu vi aquele material sendo apresentado, a minha primeira reação foi de lidar com aquilo como algo pessoal. Eu achei que não foi adequado, eu achei que a pessoa não podia ter tratado aquilo daquela forma. Então eu não consegui focar no problema que estava sendo falado naquela reunião. Eu não consegui olhar para aquilo e falar como eu posso contribuir para que se resolva essa situação que está sendo apresentada. Não, a primeira coisa que eu fiz foi, não, isso não tá certo, isso não foi alinhado comigo. E eu comecei a tratar aquilo como pessoal. Conclusão, quando acabou a reunião, o meu chefe na época, muito sábio, me chamou e falou assim, por que você trouxe a reunião para um ambiente de acusação e defesa? Nós estávamos lá para falar de um problema, mas não para falar de você. Ninguém disse que aquele problema era seu, ninguém disse que aquilo aconteceu porque você estava envolvido. A questão não era aquela. E ele tinha toda a razão, porque depois que esfriou o meu ânimo, que eu olhei aquilo claramente, o que é que tinha acontecido? Eu tinha distorcido a realidade. Isso também está muito associado à defensiva, que a pessoa que é muito defensiva, ela também distorce a realidade. Ela interpreta os sinais, as situações à sua volta de forma distorcida, porque ela está com óculos da rejeição. Então o cérebro dela já funciona de uma forma que dê respostas para impedir aquela rejeição. Qual que é o ponto aqui, né?
O ponto é que você perde de entender melhor a vida e de ter uma vida saudável, até de relacionamentos, e você acaba prejudicando relacionamentos que têm o potencial de ser saudável por causa da rejeição. Ciúmes, espírito de competição, depois vou falar um pouco sobre isso. Mas as pessoas que mais têm sucesso na vida profissional, ou que estão mais em evidência, uma parcela dessas pessoas, a motivação dela é de provar algo para alguém. Muitas vezes são pessoas que tiveram uma infância muito difícil, uma infância de rejeição, ou de muita comparação, ou de muita humilhação, e aí essas pessoas acabam olhando assim, um dia essas pessoas vão me ver em tal lugar, um dia isso vai acontecer comigo, né? E ela coloca toda a sua energia para vencer na vida, mas não pelos motivos corretos, mas ela põe energia para vencer na vida, para provar algo para alguém. Agora vamos pensar um pouquinho. Faz sentido nós direcionarmos a nossa vida para provar algo para alguém? Ou nós devemos direcionar a nossa vida para sermos felizes e fazer as pessoas que estão à nossa volta felizes? Não faz sentido tudo isso, certo? Então, o problema, na verdade, está nisso, em como é que nós respondemos a esses estímulos da rejeição. Algumas consequências que trazem a rejeição, ela traz junto uma baixa estima, ela traz como resposta uma agressividade. As pessoas acabam tendo uma necessidade de controle maior para que ela consiga minimizar os impactos à sua volta. Tem também a questão da mania de perseguição. Pessoa que se sente rejeitada, isso independente, tá bom? Se ela tem razão naquele, porque de fato ela foi rejeitada ou não. Mas a gente tá falando aqui das respostas que eu dou para isso. Ela tem um sentido forte de mania de perseguição. Tudo isso desenvolve. Lógico que em alguns casos com um potencial maior, outros casos menor de incidência, mas e tudo isso denota uma fragilidade na alma. E a consequência disso é que não só tudo aquilo que eu falei de agressividade, distorção da realidade, mas você também se torna uma pessoa, muitas vezes, extremamente carente, necessitada da aprovação das pessoas. Por quê? Porque você se sentiu rejeitada, então você agora tem uma fome emocional e você quer muito ser aprovada pelas pessoas. Para você ser aprovada pelas pessoas, muitas pessoas são levadas a desenvolver o perfeccionismo. Tem gente até que fala assim, tem até um orgulho, né, de ser perfeccionista. Mas eu diria que o problema de ser perfeccionista é que você está trazendo uma carga emocional, um estresse desnecessário para sua vida. Você vai querer uma perfeição que ser humano nenhum pode dar. Nós temos sim que sempre fazer o melhor. Qual que é a diferença entre você ser perfeccionista e você ser excelente em alguma coisa? Você ser excelente em alguma coisa significa que você vai dar o melhor que você pode. O perfeccionista, ele sofre porque ele sempre vai querer fazer o melhor e aquilo nunca vai estar bom. A régua de avaliação dele vai estar muito alta, então isso faz com que seja tudo muito sofrido. As pessoas normalmente que são perfeccionistas, elas tendem a esperar que as outras pessoas estejam no mesmo patamar de exigência que ela colocou. Então são pessoas que são legalistas, que são duras em seus julgamentos. Agora, eu queria trazer você para pensar um pouquinho num outro lado. Se você tem tudo isso que a gente está falando, você tem essa questão, você vê que você se sente rejeitada, que, puxa, tudo isso que eu falei faz sentido, aconteceu ou não aconteceu situações no teu passado. Ok, agora, quando você começa a perceber que você não atende às expectativas que você mesma gerou, que você não atende às expectativas que as pessoas geram em você e você não quer se sentir rejeitada novamente, a próxima coisa que você passa a fazer é colocar máscaras. O que significa colocar essas máscaras? Máscara significa que toda vez que você quer que alguém continue tendo uma impressão a teu respeito, você cria então um personagem. Você, na verdade, não é que você cria um personagem, você constrói
me fugiu a palavra, você constrói uma identidade. Então, o que significa isso? Você na presença de algumas pessoas, você desenvolve uma personalidade, em outros ambientes você tem outra personalidade, só que nenhuma dessas características ou dessa identidade corresponde efetivamente quem você é no teu interior. Óbvio que se você estiver no teu trabalho, você vai ter um comportamento. Mas aqui eu não tô falando de comportamento, mas eu tô falando de personalidade. Tem gente que às vezes é muito comum falar em igreja, né? Fulano de tal é uma bênção na igreja, mas quando chega em casa, o que a pessoa tá querendo dizer? Que lá na igreja ela é toda certinha, responde adequadamente, mas em casa ela é mesma. Todo mundo tem um pouco disso. Qual é o problema? O problema é quando essas máscaras tomam tanto tempo da minha vida que eu deixo o meu eu, quem eu sou de verdade, em segundo plano. Ninguém consegue ser em todo o tempo alguém que ela não é. E isso faz com que exista um caos interior, porque você não consegue mais dar munição para aquela personagem, vamos colocar assim. Então a tua cabeça, a tua mente começa a ficar confusa. Muitas pessoas acabam tendo crises de identidade, porque eu falo assim, puxa, eu não sei quem eu sou. Porque às vezes ela se sente porque ela quer ser aceita ou porque ela quer estar num ambiente X, ela se sente falsa e aquilo começa a entrar em conflito no seu interior. E qual é a consequência disso? Você começa a ter sentimento de culpa. Você pode ter culpa, sentimento de culpa porque você não atingiu as tuas expectativas, sentimento de culpa porque você não atingiu a expectativa das pessoas que estavam à tua volta, ou sentimento de culpa com você mesmo porque você também não sabe mais quem você é. E aí às vezes a gente vê pessoas que acabam dando um piti, né? Vamos colocar assim. É uma forma de resposta por causa daquela bagunça toda interior. Só que isso, durante muito tempo acontecendo, ele pode sim trazer uma situação de estresse, de ansiedade, né? Ele pode chegar aos limites, porque nós não fomos criados para sermos assim, nós somos criados para vivermos em verdade. Uma vez eu ouvi uma frase que fala assim, que tudo aquilo que você esconde tem domínio sobre você. E é uma verdade, porque você fica numa tensão sempre entre ser o que alguém espera que você seja e ser alguém que você é de fato. Só que quando Deus te fez, Ele te fez com dons, talentos e habilidades, para que você possa então ser tudo aquilo que Ele planejou para você. Essa rejeição, ela leva as pessoas, então, como a gente falou antes, a buscarem caminhos de sucesso. As pessoas, às vezes, são tão obstinadas em suas carreiras, e qual é o problema? Chega lá na frente e, às vezes, algumas têm uma crise de identidade, porque assim, eu corri tanto, mas a sensação que me dá é que eu não fiz efetivamente o que eu gostaria de ter feito da minha vida. Algumas pessoas, elas alteram a sua personalidade para conquistar algo e tornam uma personalidade forçada. Só que eu queria trazer isso também para o universo de igreja, que algumas pessoas são tão obstinadas por suas carreiras, mas até mesmo dentro das igrejas, pessoas almejam tanto ser reconhecido, estar em cima de um púlpito, ou ser uma pessoa de projeção no mundo eclesiástico, ou ser alguém que é referência de algo. Tudo isso para quê? Para suprir uma carência interior que não está satisfeita. Qual é a questão de tudo isso? É que isso traz um cansaço, uma insatisfação, uma infelicidade que pode levar muitos a ansiedade e depressão. E por que eu digo isso? Porque, de novo, vamos dar um exemplo, se você tem uma habilidade musical, você gostaria de ser um músico, você tem uma criatividade enorme, mas a figura de alguém na sua vida é tão importante e essa pessoa te conduz a estudar medicina ou estudar para ser um advogado. E aí você faz isso e você conduz isso durante muito tempo. Qual é o problema? Uma hora essa criatividade vai gritar dentro de você, situações vão gritar dentro de você. E essa tensão desses dois lados vai fazer com que você possa, sim, entrar em um caos interior.
Ok, já sabemos tudo sobre já sabemos em linhas gerais a questão da rejeição, o porquê ela acontece, o que ela acontece no nosso interior e que resposta, então, o que eu tenho que fazer com tudo isso. A Bíblia fala que, em Paulo fala, né, para conservarmos santos nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. A Bíblia deixa clara, né, e eu entendo que nós, de fato, somos espírito, alma e corpo. O meu espírito, depois você lê em 1 Tessalonicenses 5, 23, amém? Que fala especificamente sobre esse texto que eu mencionei agora, mas eu mencionei de uma forma citando parte do versículo, mas depois vale a pena você ir lá ver direitinho. Mas o nosso espírito, ele tem comunhão com Deus. A nossa alma é onde ficam nossas emoções, as nossas vontades. E o nosso corpo é a forma mais direta que nós lidamos com o mundo físico, materialmente. O Espírito Santo de Deus, ele se comunica no nosso espírito. E nós fomos projetados por Deus para ter relacionamento com Ele, tanto que, se você, assim como eu, crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, né, que Ele é Filho de Deus e que Ele é o teu Senhor, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E aonde é que Ele se comunica? Ele escolheu você para ser a casa dEle. E onde Ele se comunica? Com o teu Espírito. Quem tem que determinar as respostas, quem tem que determinar como você conduz a sua vida é o teu espírito, que vai se comunicar com a tua alma, e o teu corpo vai então responder de acordo com esse direcionamento do espírito. Aonde que nascem os nossos problemas? Quando quem governa a nossa vida é a nossa alma. Então, se a pessoa tem uma tendência para ser irada, ela vai sempre dar resposta de acordo com aquele estímulo. Se a pessoa é sangue nos olhos, entende o que eu quero dizer? Agora, se você é governada pelo Espírito, o Espírito Santo, ele é pacífico, ele é sábio, você vai ter domínio próprio. Então, isso é que vai reger a sua vida para dar as respostas adequadas. Então, primeira coisa, o teu relacionamento com Deus tem que fluir. E como é que ele flui? É quando você tem um tempo com a palavra de Deus. É quando você lê a palavra e você faz perguntas para Deus, porque Ele está ali junto com você. E você começa a perceber respostas que são dadas para sua vida. Segundo, você entende que você não está sozinho. E que você pode fazer qualquer coisa através da força que Cristo te dá. A Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece, quem te fortalece é Cristo. Então você pode enfrentar qualquer situação. A gente pensa sempre no sentido de eu ser desafiado a alguma coisa, né? E que eu posso todas as coisas. Mas aqui vamos colocar para um outro contexto, que inclusive era o contexto que Paulo falava. Você pode passar por dificuldades, você pode enfrentar qualquer coisa na sua vida através da força que Cristo te dá. Se é o meu espírito que se comunicando com o Espírito Santo, está governando a minha vida, ela vai liderar minha alma e meu corpo, então eu vou estar totalmente na vontade perfeita de Deus. Estando na vontade perfeita de Deus, eu vou ser plena e satisfeita. Eu não vou ter necessidade de provar algo para alguém ou de ser alguma coisa. Eu queria que você lesse comigo em Efésios 1, versículo 3 ao 6. Fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós somos curados quando nós temos um relacionamento com Jesus Cristo. Então não é mais a opinião das pessoas quem me define, mas o que Deus diz que eu sou. E nesse texto ele me fala que eu sou uma filha, um filho amado. A única opinião que vai ser importante na minha vida é o que Deus diz a meu respeito. E o que Ele diz a meu respeito está na palavra. Ele me ama. E Ele, quando me fez, Ele não se enganou. Ele sabe exatamente o que Ele estava fazendo. Ele sabe quais foram os dons, talentos e habilidades que Ele depositou em mim e para qual propósito. E Ele não me deixa aqui nessa terra sozinha, mas Ele determinou que eu fosse e você fosse templo do Espírito Santo de Deus. Deus escolheu habitar em mim e você. Ele se comunica com o meu espírito. Ele me conduz.
Ele me leva a fazer aquilo que eu não posso fazer sozinha. E agora eu queria que você fosse comigo num outro texto que fala em Hebreus 13, 20 a 21, que o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe em todo o bem, para fazerem a vontade dele e operem em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos, sempre. Amém. Tem um outro texto, em 1 Pedro 5, 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique, estabeleça. O que esses dois textos têm em comum? O primeiro fala que o grande pastor, o Deus da paz, os aperfeiçoa. Então, quem é que vai aperfeiçoar a mim e a você? É Deus. Quem é que vai, em Pedro fala de novo, aperfeiçoar, confirmar, fortificar, estabelecer? Deus. Então, o que eu quero dizer é que fique claro para você. É que por mais que você se esforce, você nunca vai conseguir ser perfeito. Por mais que você não se aceite, você sozinha jamais vai ser alguém que você quer ser. Mas você tem que buscar, eu tenho que buscar ser aquilo que Deus planejou para eu ser. E isso é algo natural. O que eu quero dizer com natural? Eu tenho que observar, eu tenho talento musical, eu tenho uma habilidade para falar, eu tenho uma curiosidade que me leva a estudar. Quais são os meus dons, os meus talentos que Ele depositou em mim? E eu vou potencializar isso na força do Senhor. E a questão da rejeição, saber que é Ele quem me aperfeiçoa. Então eu decido que eu não vou ser mais guiada por sentimentos, mas o justo viverá pela fé. Eu decido isso. Eu decido que eu vou permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe na minha vida de forma que isso não governe mais minhas decisões, eu não responda mais com ira, com rebeldia, mas que eu responda às situações da minha vida de acordo com a palavra de Deus. Mas descansando no Senhor, sabendo que Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Amém? Tire esse peso sobre você. Não dê tanta atenção se as pessoas te rejeitam ou não te rejeitam. Você vai perceber, às vezes você entra num ambiente e você fala assim, nossa, aqui é o meu lugar. Porque Deus é quem vai trazer as pessoas certas para sua vida. Ore em todo o tempo para que o inimigo não ache espaço em trazer situações conflituosas, que vão desenvolver mais dores. Mas entenda uma coisa, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades nas regiões celestiais, está lá em Efésios 6. Se a minha luta não é contra carne e sangue, se alguém me feriu, se alguém me machucou, eu simplesmente decido, eu libero perdão, eu solto você, eu me desconecto dessa situação. Por quê? Porque eu sei quem é que cuida de mim, porque eu sei quem me ama, porque eu sei que Deus me deu dons, talentos e eu sou boa nisso. E quando você entende no que você é boa, então não tente ser quem você gostaria de ser. Não se projete em pessoas, mas quem é o nosso, como é que eu vou colocar? Fugiu a palavra, mas quem é o nosso alvo? É Jesus Cristo. Então eu tenho que olhar e buscar ser como Ele é, mas sabendo que quem me aperfeiçoa, quem faz essa obra que eu não posso fazer, é o Senhor Deus. Amém? Esse vídeo de hoje, falando sobre rejeição, a gente vai falar sobre outros temas no próximo vídeo da próxima semana. Assuntos como dependência emocional, vamos falar de ansiedade, vamos falar de várias coisas que são enfermidades da nossa alma. Nós vamos falar sim sobre libertação, qual é a diferença entre cura interior e libertação, mas a gente vai fazendo um vídeo de cada vez, até que a ideia é a gente completar esse estudo e você entender que essas lições que são da palavra de Deus vão trazer vida e vida em abundância. Então que essa primeira lição, seja um tempo essa semana de você refletir sobre isso, refletir em como você tem lidado com essas situações, busque na palavra de Deus, leia o Novo Testamento, comece a ver que lições Jesus ensinava para os seus discípulos, eu e você somos discípulos dele, então o que nós temos ali para aprender e começar a aplicar na nossa vida, porque a nossa mente ela é renovada. E ela é renovada pela palavra de Deus. E quando a nossa mente é renovada,
nós começamos a responder de acordo com aquilo que nós temos meditado. A nossa boca fala do que o coração tá cheio. Então, do que o teu coração tá cheio, deixe ele cheio da palavra de Deus. Pense o bem das pessoas. Coloque-se, sempre quando alguma coisa acontecer, releve, porque pode ser que seja uma visão distorcida da realidade, mas fique ali firme com o Senhor, sabendo que Ele te ama, Ele cuida de você e Ele faz aquilo que você não pode fazer. Amém? A gente chega no final desse vídeo. Mas foi um prazer eu poder compartilhar isso com você. Óbvio, dá vontade de falar muita coisa, mas se ficar muito extenso, não faz sentido. Ninguém tem tanto tempo assim. Mas aos pouquinhos eu também tenho um pouco de paciência comigo, né? Tudo isso pra mim é novo, mas eu creio assim numa graça de Deus pra poder dividir isso com você, tá bom? Então até semana que vem. Clica no sininho para você ser avisado, se inscreve no canal e que você receba a cura da parte do Senhor em nome de Jesus. Amém.